Convidar você a acompanhar a leitura que se encontra em Marcos capítulo 8, a partir do verso 11, onde a palavra do Senhor nos diz assim, Marcos capítulo 8, a partir do verso 11. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus, para pô-lo à prova, e pediram-lhe um sinal do céu. Ele suspirou profundamente e disse: por que esta geração pede um sinal miraculoso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhes será dado. E então se afastou deles, e voltou para o barco e foi para o outro lado. E os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. E advertiu Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. E percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem, nem percebem? O coração de vocês está endurecido. Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. Eu lhes disse, e ele lhes disse, vocês ainda não entendem? Vocês podem sentar, queridos. O tema da mensagem de hoje é miopia espiritual. Miopia espiritual. No texto que nós acabamos de ler, nós encontramos Jesus travando uma batalha com a cegueira espiritual dos fariseus, que o procuravam naquele momento e com um intento de prová-lo, não é? E a ideia era tentar armar uma armadilha para de alguma maneira cumprir o propósito que eles já tinham votado no seu coração, que era matar Jesus. Mas em contrapartida, Jesus fica admirado não apenas com a miopia, ou melhor, com a cegueira espiritual dos fariseus e dos líderes daquele tempo, mas ele fica admirado com a miopia espiritual dos seus próprios discípulos. De fato, na verdade, para Jesus, a cegueira espiritual dos fariseus não era fruto de tanta admiração assim, porque Jesus sabia que o príncipe deste mundo é aquele que obscurece o entendimento para que as pessoas não creiam. E a própria Bíblia fala a respeito disso em 2 Coríntios 4,4, quando diz assim: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Eu acho que essa cegueira é uma coisa tão clara, tão fácil de perceber, e a gente pode até ilustrá-la na palavra de Voltaire, falando sobre milagres. Olha só o que Voltaire disse, não é, há tantos anos atrás, sobre milagres. Ele disse assim: mesmo que um milagre fosse realizado no mercado, diante de milhares de testemunhas, preferiria desconfiar dos meus sentidos do que admitir um milagre. Isso é cegueira espiritual. Então, mesmo que eu veja, mesmo que milhares de pessoas vejam, não é? Eu vou desconfiar dos meus sentidos, porque eu não creio em milagres. Então não interessa qual a prova que você me dê, porque eu vou continuar dizendo que eu não creio em milagres, e ponto final. Isso é cegueira espiritual, porque para cegueira espiritual não há qualquer argumento, não é? Eu já tenho uma posição tão consolidada na minha alma, que não importa o que eu veja, o que apareça diante dos meus olhos, que eu não vou mudar de ideia. Mas o que chama a atenção aqui
é a miopia espiritual dos discípulos de Jesus. Por quê? Porque a Bíblia afirma que os discípulos de Jesus não eram cegos, como os líderes judeus. De alguma maneira, eles viram a luz de Jesus e eles decidiram abandonar tudo para seguir Jesus. Por isso, eles estavam com Jesus ali, porque eles tinham tomado uma decisão de seguir a Jesus. Mas muito da luz de Jesus, que brilhava diante dos olhos dos seus próprios discípulos, era filtrada, e a visão se tornava turbada, por causa da miopia espiritual que estava sobre eles. E hoje eu gostaria de olhar para algumas das características da miopia espiritual que os discípulos de Jesus estavam vivendo naquele tempo. Por que que eles tinham tanta dificuldade de perceber algumas coisas? E aí então a palavra de Deus vai nos ajudar a entender com essas características. A primeira característica da miopia espiritual, descrita aqui nesse evangelho, é que eles não eram capazes, por causa da miopia, de perceber a realidade que estava à volta deles na perspectiva de Jesus. Eles estavam vendo a realidade, mas eles não conseguiam perceber a realidade na perspectiva de Jesus. E é isso que dizem os versículos 14 a 18. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, e esse era o contexto. Eles iam fazer uma viagem e não tinham pão suficiente para todo mundo. Tinham um pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. E advertiu-os Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. E percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem, nem percebem? O coração de vocês está endurecido. Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, não se lembram. A primeira característica da miopia espiritual é não perceber a realidade na perspectiva de Cristo. Jesus entra indignado no barco. E por que ele entra indignado no barco? Porque os fariseus, depois de todos os sinais que Jesus havia feito, ainda o colocavam à prova, não com o intuito de aprender algo, mas de encontrar um argumento para destruí-lo e matá-lo. Porque eles já haviam decidido isso. E por isso, Jesus abandona nesse momento o seu ministério entre os líderes judeus. E este é o sentido dos versículos 13 e 14, quando Jesus suspirou profundamente nessa versão. Numa outra versão ele geme. A ideia lá é, está doendo dentro dele isso, ele geme, não é? E diz assim: olha, essa geração está pedindo um sinal, eu não vou dar mais nenhum outro sinal. Em outro evangelho ele diz: a não ser o sinal de Jonas, que era ele morrer e ressuscitar. E se você lembra da história, logo depois da ressurreição, os primeiros a saberem que Jesus tinha sido ressuscitado foram estes líderes judeus, e eles foram procurados pelos soldados amedrontados, porque eles disseram: olha, aconteceu algo extraordinário, apareceram anjos, a pedra se moveu, esse homem ressuscitou. Aí eles foram lá dentro, pegaram o dinheiro e disseram assim: olha, sumam daqui, e nós vamos dar cobertura política para vocês, está aqui a grana, e se alguém perguntar, digam que os discípulos de Jesus roubaram o corpo. Vocês lembram disso? Está lá na Bíblia. Nem o sinal de Jonas servia para eles, nem a ressurreição servia para eles. E aí então Jesus no verso 13 vai dizer: olha, eu desisto, eu vou entrar no barquinho e vou embora, e eu vou
não vou mais investir nesse povo. Vou para a Galileia, vou para o meu segunda grande jornada na Galileia, porque quando eu voltar aqui para essas regiões, vai ser para a cruz, não tem outro jeito. E foi por causa disso que havia dor na alma de Jesus. E quando ele chega no barco, e ele vai falar com os discípulos do que está na alma dele, e que esse era um contexto tremendo da batalha espiritual que eles estavam vivendo, e que eles deveriam tomar cuidado com o fermento dos fariseus, dos saduceus, dos herodianos, porque nos vários evangelhos eles aparecem todos, e aí então eles não percebem do que Jesus está falando. E quando Jesus começa a falar, ele diz assim: está vendo? Jesus está falando porque a gente não tem pão. Não tem pão suficiente. E a realidade espiritual, a batalha espiritual ficou obscurecida pela necessidade momentânea. E eles não eram capazes de ver e entender o reino e o sentimento do Rei Jesus, porque só conseguiam ouvir o ronco do seu próprio estômago. A questão é que o estômago já estava roncando. Essa era a questão. E só tem um pão. E agora? Como é que vai ser? Muitos de nós temos sofrido de miopia espiritual pela mesma razão. Simplesmente porque nós não entendemos a nossa missão. O que você veio fazer aqui na terra? Qual é o plano e o propósito de Jesus para a tua vida? Qual é a tua missão? E porque a gente não percebe a missão, a gente não tem a visão do reino de Deus, e que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E aí a gente começa a viver a vida focada no pão. Então a gente vive para produzir, para conquistar e para deixar, quem sabe, um legado para alguém. Talvez por causa disso, essa tenha sido a primeira tentação de Jesus no deserto. Você lembra a tentação de Jesus no deserto? Ele tinha feito um jejum de 40 dias, né? E o que o inimigo disse, Satanás disse para Jesus? Por que você não transforma as pedras em pão? E qual foi a resposta de Jesus para Satanás? Você lembra? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Às vezes nós estamos tão focados nos cuidados deste mundo que nós não percebemos o que está acontecendo dentro da nossa casa. Você está tão focado no pão que você não é capaz de perceber o que está no coração do teu marido, do que está no coração da tua esposa. É interessante como pastor, às vezes a gente vai conversar com uma família e um divórcio não acontece do dia para a noite. A gente sabe que isso vem acontecendo ao longo do tempo, e de repente um deles diz assim: eu não entendi nada do que estava acontecendo, estava tudo tão bem até agora, de repente. E eu fico pensando, nunca é de repente. É que às vezes a gente está focado em tantas outras coisas que a gente não discerne o coração das pessoas que nós amamos. Às vezes tem famílias tão focadas no pão que não discernem o coração dos filhos. Não conseguem perceber o que vai na alma deles. Estão perdendo a sua identidade, que às vezes estão se envolvendo em drogas, que estão se afastando do Senhor, porque não enxergam a batalha que está à sua volta. Às vezes nós estamos tão focados no nosso pão nosso de cada dia, que Deus nos dá hoje, que nós não percebemos o que está acontecendo no nosso meio social, que nós fomos inseridos para ser pastores desse tempo.
que nós não percebemos o que está acontecendo na política da nossa nação, que nós não percebemos o que está acontecendo, às vezes, no nosso próprio coração. Às vezes a miopia é tão grande, que a gente não é capaz de enxergar a alma da gente, gente. A gente está tão focado que não tem pão, ou que tem que conseguir o pão, ou que tem que alcançar alguma coisa, que a gente não percebe como é que está a nossa alma e a nossa necessidade da graça de Deus. E o que Jesus estava tentando dizer para os seus discípulos é que eles precisavam tomar cuidado, que Jesus, que a graça de Deus, que o poder do Espírito precisavam abrir os nossos olhos. E o nosso apelo aqui para você hoje é: permita que Jesus ilumine a sua vida com a sua luz, e que você enxergue a perspectiva do que está acontecendo, as coisas que estão acontecendo na sua vida, na perspectiva do reino de Deus e do Rei, de tal maneira que a sua visão seja controlada pela graça de Deus, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Segunda característica que eu vou encontrar aqui nesse texto, vai aparecer nos versículos 19 a 21, onde diz assim: quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. E ele lhes disse: vocês ainda não entendem? A segunda característica da miopia espiritual é não aprender com a providência divina na história da nossa vida. É interessante porque Deus está mostrando que quem nos sustenta todo dia é Ele. Quem tem um plano para a nossa vida ter sentido nessa terra é Ele. E às vezes a gente não é capaz de discernir essa providência divina, esse cuidado, esse plano eterno de Deus para nós. E por causa disso, eles estavam discutindo a falta de pão. E eles não eram capazes de lembrar que o pão nosso de cada dia vem do Senhor. E eles não foram capazes de lembrar as 2 ocasiões em que Jesus multiplicou pães e peixes para alimentar milhares de pessoas. E se você olhar o contexto, você vai perceber que no capítulo 8 de Marcos, no versículos 1 a 10, é logo o bloco anterior, a gente vai ter a segunda multiplicação de pães. A ideia é que, historicamente, no registro do tempo, isso tinha acontecido bem recentemente. E mais ainda, que nas 2 ocasiões em que Jesus multiplicou os pães para milhares de pessoas, Ele não apenas supriu o que era necessário, mas Ele fez com que houvesse superabundância. E a ideia é: sobrou muito. E o interessante é que eu creio que um dos problemas que os discípulos tiveram era o que fazer com a sobra. Não é verdade? Porque veja bem, no começo o problema é: não temos pão. E aí então eles distribuem o pão, seguem a ordem de Jesus, organizam os grupos, e eles começam a distribuir, e eles estão olhando, estão vendo, de onde está vindo tanto pão? Como é que é isso? Como é que é? Né? E no final, o povo está dizendo: está sobrando aqui. Eles começam a recolher. Na primeira vez 12, da outra vez 7 cestos cheios. E aí chegou no final, e eles tinham que seguir viagem. O que a gente vai fazer com o pão que sobrou, com o peixe que sobrou? A gente vai levar tudo num barco, esse negócio? Vai distribuir para o povo? O que a gente faz com o que sobrou? Incrível isso, né? A gente está preocupado com o que faltou, e de repente está preocupado com o que sobrou, e às vezes até briga por causa daquilo que sobrou.
Não é assim? Deus nos abençoa tanto depois que a gente fica brigando com aquilo que Deus nos deu. E Ele está dizendo, vocês não entenderam nada ainda, né? Olha só. O que Jesus queria era abrir os olhos míopes dos seus discípulos para não somente se alegrarem com o que Deus já fez, mas crerem e confiarem no que Deus fará. E aqui eu fico pensando quanta energia espiritual essa nossa miopia consome por não sermos capazes de olhar os desafios do reino de Deus e do Rei Jesus com os olhos da fé. A miopia nos leva a viver mediocridade espiritual. Sabe como é que a mediocridade espiritual vem? Quando Deus coloca desafios diante de nós, sonhos diante de nós, projetos diante de nós, alvos diante de nós, e nós temos tanto medo que a gente não se mexe, porque a gente não é capaz de crer no Deus que nos desafia, que nos convoca, que nos chama para fazer a sua vontade. A gente está vivendo um momento aqui na igreja que eu fico frustrado com ele, me dá uma angústia no meu coração. Sabe por quê? Porque a gente tem lá um número X de células e a gente está patinando naquele número X de células. E eu tenho nessas células, só para você ter uma ideia, segundo os dados que me chegam, 5.000 pessoas que não são membros da igreja frequentando essas células. Para pensar. Esses são os cestos que estão cheios. E sabe o que é que me falta? Discipuladores, líderes, vice-líderes. E quando a gente pergunta, as células estão cheias, 30, 40, nem cabe numa casa mais. Tem célula pedindo assim, pastor, dá para fazer célula aí na igreja? Eu falei, por quê? Não cabe mais na minha casa. E eles não entendem. Gente, nós precisamos de líderes, de homens de Deus, de mulheres de Deus, que digam, o Senhor está me convocando. Mas quando a gente fala, eles dizem assim, pastor, eu não estou preparado. Sabe, nunca vai estar preparado não, querido, se você não se dispuser a servir. Sabe o que é isso? Miopia espiritual. O Deus que te salvou, o Deus que te abençoou, o Deus que te sustentou, é o Deus que quer derramar o seu Espírito Santo sobre a sua vida e te usar poderosamente. Mas eu não sou capaz de enxergar. E aí o Senhor vai perguntar, você não entendeu ainda? Olha o que eu já fiz na tua vida. Sabe, a miopia espiritual, ela trava a vida da gente quando nós nos confrontamos com os problemas da vida e nós só enxergamos os gigantes. E nós esquecemos que na economia de Deus, uma pedrinha com Deus vale mais do que uma armadura de todos os homens. Nós nos esquecemos que as coisas não dependem do tamanho dos gigantes, mas depende de como nós olhamos o tamanho do nosso Deus. E porque nós não somos capazes de enxergar o tamanho do nosso Deus, a grandeza dele, nós nos tornamos pessoas míopes. E a minha oração é que o Senhor possa abrir os meus olhos e os seus olhos, que nós possamos ter visão de Deus, de quem Ele é, porque aí a gente para de discutir o que não tem sentido na nossa vida. Jesus ficou indignado, mais indignado com a miopia dos seus discípulos
do que com a cegueira dos fariseus. Porque com a cegueira dos fariseus, ele estava preparado, ele já sabia. Mas a miopia dos seus discípulos doía a sua alma. Terceira e última característica que eu queria dividir com você. A terceira característica da miopia espiritual era não discernir o verdadeiro perigo que estava à volta deles. Quando eu era garoto, havia um personagem de desenho animado chamado Mr. Magoo. Alguém conhece o Mr. Magoo aqui? Levanta a mão aqui. Tá velho, hein, meu? Eu estava olhando, sabe quando é que o Mr. Magoo foi inventado? Olha que vergonha, né? 1949. Tu tá velho, hein? Se bem que teve uma versão mais moderna em 1992, mas mesmo assim já faz muito tempo, né? Gente, o Mr. Magoo era um dos desenhos que eu mais gostava, porque o Mr. Magoo era um míope, né? Mas ele não gostava de usar óculos. Você lembra disso? Ele não usava óculos. E aí então ele saía e ele entrava em cada coisa mais inusitada, cada perigo, cada encrenca, né? E o desenho era como é que ele ia sair da encrenca, né? Como é que ele colocava todo mundo em risco, todo mundo em perigo, porque ele não conseguia admitir a sua própria miopia, não é? Às vezes, o grande perigo é porque a gente não é capaz de discernir a nossa própria miopia. O que Jesus desejava era abrir a visão dos seus discípulos para os perigos que eles corriam naqueles dias, por causa de vários movimentos religiosos, filosóficos, ideológicos dos seus dias. E é por isso que ele disse, advertiu Jesus, estejam atentos. Estejam atentos aqui não é tão forte quanto está no grego, é cuidado, cuidado, percebam, cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E Mateus acrescenta, disse-lhe Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus e de Herodes. E esses eram os verdadeiros perigos que eles não estavam discernindo. Mas o que era o fermento dos fariseus? O fermento dos fariseus era uma religiosidade vazia, que não se preocupava com o interior, só com o exterior. Então eles estavam preocupados com a roupa, né? Eu vou contextualizar, estavam preocupados com a roupa, com o cabelo, estavam preocupados com os processos cultuais, com as obrigações que as pessoas tinham que cumprir exteriormente, mas essa preocupação, ela não estava tão preocupada com aquilo que era o interior, a viver a essência de Deus na alma, e por isso ela se tornava uma religiosidade hipócrita e legalista. Era como se Jesus dissesse, cuidado para não se perderem na aparência, sem essência da fé. E esse é o mesmo perigo hoje, uma fé sem vida ou poder do Espírito Santo. Uma fé que está preocupado só se você vem à igreja, se você deu o dízimo, mas não está preocupado em que você seja sal da terra e luz do mundo, graça de Deus na tua vida, presença do Espírito Santo no teu coração, transformação de valores na tua vida, na tua casa, nos teus contextos. E Jesus diz, toma cuidado, porque não é por aí. Mas ele estava preocupado também com o fermento dos saduceus. E os saduceus, eles representavam o pensamento liberal da teologia.
Eles não criam em milagres, eles não criam em anjos, eles não criam em ressurreição, eles não criam em santificação. E por isso eles representavam o oposto, uma fé sem qualquer compromisso. Uma fé sem qualquer compromisso com Deus em nada. Havia tanta liberdade no pensamento saduceu, que a liberdade fazia com que não houvesse nada para viver. Era o oposto, diametral, dos fariseus. Enquanto os fariseus eram legalistas e não tinham essência, os saduceus não tinham essência e não tinham vida, não tinham nada. Tudo bom, tudo pode, Deus é maravilhoso, perdoa tudo, não há nada que vá, nada, pode fazer o que você quiser, está tudo bem. Havia um terceiro pensamento, era o fermento de Herodes, e os herodianos eram os secularistas, eles eram os preocupados com o politicamente correto, para que pudessem ter mais espaço no mundo dos romanos. E a ideia era a seguinte: olha, o negócio é o seguinte, sou judeu, mas não sou nem fariseu, nem saduceu, o meu negócio é a vida aqui, a gente tem que estar bem, se a gente tiver influência política, tiver governo, está maravilhoso, tal, etc. E o que Jesus estava a adverti-los, é que esse era o maior perigo. Qual era o maior perigo? Por que era o maior perigo? Porque mesmo que eles tivessem decidido seguir Jesus, eles continuavam inseridos no mundo do seu tempo. Assim como eu e você estamos inseridos no mundo do nosso tempo. E o mundo do nosso tempo é marcado pelos pensamentos que os governam. O mundo do nosso tempo, assim como o mundo daquele tempo, também tem ideologias. O mundo daquele tempo e o do nosso tempo também é marcado por movimentos sociais, políticos, religiosos, que representam a medida do pensamento de uma época. E porque eles estavam inseridos dentro daquele contexto, eles podiam ser confundidos pelas influências desses pensamentos, e corriam o perigo de terem a sua visão obscurecida, e quem sabe perderem a própria percepção da luz. E a miopia espiritual, se ela crescesse demais, ela poderia gerar a cegueira espiritual. E é interessante porque todos esses movimentos que eu falei, especialmente os fariseus, eles tinham nascido como um grande movimento de santificação no tempo em que eles voltavam do cativeiro babilônico. E eles disseram assim: não, nós vamos voltar para a nossa terra para ser judeu e para viver a essência da nossa fé. Mas eles se perderam nas filosofias do seu tempo, e aquilo que era a essência da fé daqueles primeiros se transformou no legalismo dos últimos. E eles não perceberam. O que Jesus queria que eles entendessem é que não era nem para ser fariseu, nem para ser saduceu, nem para ser herodiano. Era para ser de Jesus. E queridos, me permitam fazer aqui uma contextualização desse momento político. Nós não estamos aqui, queridos, para ser nem de direita nem de esquerda. Nós estamos aqui para viver a vida à luz dos valores do reino de Deus. E alguns vão dizer para a gente que a gente não pode fazer isso, porque a gente quer enfiar pela goela das pessoas a nossa fé. Não, queridos, nós temos todo o direito de viver isso. Sabe por que temos todo o direito? Porque nós enxergamos a vida sobre a ótica
dos valores do rei. E se nós entendemos que os valores do rei são os melhores valores para se viver em sociedade, então eu tenho que interpretar todas as ideologias do meu tempo à luz dos valores do rei. E se eu não fizer isso, eu não estou enxergando os perigos do meu tempo. E Jesus está olhando para mim e dizendo: Pascoal, toma cuidado com a tua miopia. Onde a gente quer chegar? O que a gente quer construir? Que tipo de nação a gente quer? Que tipo de relações sociais a gente vai desenvolver? Olha, pode vir a filosofia que for, mas se esses valores essenciais da vida que estão aqui nas Escrituras não forem o meu filtro, então eu sou um míope ou um cego. E tem muito crente como o Mr. Magoo, se metendo em tanta encrenca porque não entende o seu tempo. Como é que a gente entende o nosso tempo à luz do reino e do rei? Quando eu entendo a minha missão. Para que Jesus estava preparando os seus discípulos? Jesus estava preparando aqueles 12 e a igreja que viria para a mesma missão e para a mesma visão de hoje, que Ele prepara a sua igreja. Jesus preparou-os para ser o sal da terra e a luz do mundo. E o sal, a Bíblia diz, se ele perder o seu sabor, ele fica tão parecido com tudo que está à sua volta, que ele não tem a sua marca distintiva, a Bíblia diz: não presta para nada, joga fora. E uma luz que não tem brilho, as trevas ganharam. Nós estamos aqui, para dentro da minha casa, para dentro do meu trabalho, para dentro da minha sociedade, para dentro dos movimentos, sejam A, B, C e D, eu poder dizer: olha, isso aqui está certo, isso aqui está errado, porque existem valores do reino de Deus. Porque eu sou sal da terra. E sabe, queridos, o sal foi o primeiro antibiótico natural, antisséptico natural da história da humanidade. Agora, faz uma salmoura e põe na tua ferida para ver. É uma delícia, né? Por isso a gente não gosta de sal. Especialmente quando tem enfermidade. E a luz na escuridão, se eu ligo uma luz muito forte na escuridão, dói os olhos, porque eu estou acostumado com as trevas. Mas de outro lado, uma pequena luz já é suficiente. É incrível. No meu quarto, né, eu tenho lá uma janela que fecha bem, fica muito escuro o meu quarto, é maravilhoso. Para dormir é uma tentação, né, porque fica super escuro. Mas fica tão escuro que todos os LEDs que estão do lado da minha cama iluminam o quarto. Então, às vezes eu vou ao banheiro e volto só com a luz dos LEDzinhos que estão acesos lá no meu criado mudo. É suficiente para me orientar. Sabe, queridos, no meio da escuridão, a velazinha que é você, uma luzinha que brilha em qualquer lugar, faz diferença. E Jesus nos chamou para ser isso: sal da terra e luz do mundo. Por isso, cuidado, que Jesus abra os meus olhos, e que Jesus abra os seus olhos, e que a miopia espiritual não o impeça de perceber os perigos que o cercam, e que nós possamos ser sal da terra e luz deste mundo,
em todos os contextos que Jesus nos colocou.